Olá, sou Piló Camargo, artista plástica e professora de artes plásticas e artesanato. Neste novo vídeo, iremos fazer uma pintura em tecido rosas. Iremos utilizar aqui o pano de prata com barradinho feito no último vídeo, tá certo? É uma pintura bem simples e descomplicada. Neste risco não precisa fazer cortes porque ele já é bem definido. Então, eu espero que vocês gostem. Quem ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. É só clicar em inscrever-se e quando aparecer a palavra inscrito, você clica no sininho para receber as notificações. Tá certo? Curta, compartilhe, comente, deixe o seu joinha e colabore para o crescimento de nosso canal. E vamos lá, espero que vocês estejam gostando dessa nova versão. Vídeos mais curtos, mais detalhados, mais resumidos, para que vocês consigam ver do começo ao fim, sem pular nem um pedacinho, tá ok? Então, para quem irá assistir, boa aula. Aqui está nosso risco, faça um print e copie diretamente da tela do computador ou imprima numa folha de sulfite A4. Vamos começar nossa pintura misturando aqui o diluente com a tinta. Vamos fazer um fundo aqui bem suave, escurecendo só nas partes mais escuras, que são as partes de sombra do lado de baixo. Para isso, vamos pegar 2 pinceladinhas do diluente, como se fossem colheradas, e uma da tinta. E vamos misturar. Vamos misturar bem misturadinho. Não se esqueçam de ter um paninho à mão para estar limpando o pincel, tirando o excesso. Depois de bem misturadinho, vamos começar a nossa pintura aplicando debaixo do nosso risco. Então, encostem bem a tinta e vai esfumaçando, deixando a tinta bem transparente. Puxa a tinta, vira para cima e encosta no risco. Vai ficar bem escuro e já vem esfumaçando para não ficar divisas. A sombra vai se dissipando. Em algumas partes você não coloca a tinta direto, coloca apenas a sujeirinha do pincel esfumaçando. Estou usando um pincel cortado e lixado, número 12. E vai dando efeitos na sua pintura. Preencha toda essa parte, aqui, aqui, mais por aqui, o lado de cima não, o lado de cima também não, só a sujeirinha, a tinta tem que estar mais diluída para isso. Então, vem preenchendo os seus espaços. Com a tinta bem diluída. Faça movimentos de vai e vem, deixando a tinta transparente, conforme ela vai se distanciando do risco. As partes mais profundas ficam mais escuras, jogando a pintura para fora. Reparem que eu não coloco muito escuro em todo o contorno. Algumas partes eu ponho apenas a sujeirinha do pincel, dando essa transparência na tinta. Se precisar, pegue um pouco do diluente puro e continue a pintar apenas com a sujeirinha do pincel e
o diluente. Faça isso por toda a volta, sendo que a parte de cima só a tinta com transparência. Para fazer o fundo, eu usei o verde oliva com diluente. Para fazer as folhas, eu estou usando verde folha, também com diluente, misturando na mesma proporção. 2 pinceladinhas de tinta para 2 de diluente. E preenchi as folhas e com verde musgo e o pincel número 10 cortado e lixado, eu venho fazendo os detalhes. Pego agora a tinta pura, de um lado só do pincel, limpa o outro lado e deixa apenas de um lado. Eu vou fazer aqui a parte do meio, então eu vou virar a tinta para baixo, assim. Coloca a tinta e puxa e esfumaça para cima. E também, da mesma forma, pega a tinta de um lado só e faço o lado de baixo aqui da folha. Esfumaçando também. Pego a tinta do mesmo jeito de um lado só, encosto aqui, dou uma puxadinha, formando aqui umas nervurinhas, bem delicadamente. Se não quiser, pode deixar apenas esfumaçado, mas pode estar fazendo algum detalhe, puxando a tinta para baixo aqui, olha, para o final da folha, então da ponta para dentro. Feito isso, lava o pincel e vem com a tinta branca, fazendo da mesma forma do lado contrário agora. Agora aqui fica branco e aqui também. Pego a tinta de um lado só do pincel, limpo o outro lado, no pratinho aqui, olha. E venho de cima para baixo agora, olha, eu aperto, dou uma puxadinha e já esfumaço. Pego a tinta, coloco o pincel, aperto, dou uma puxadinha e já venho esfumaçando, puxando para dentro, para o lado do cabinho da folha. Certo? E vem esfumaçando, deixa lisinha a sua pintura. Se precisar, lava, enxuga o pincel e esfumaça. Pego novamente a tinta do mesmo lado, agora eu vou fazer esse lado aqui. Então, é só esfumaçar esse lado, esfumaçando para dentro. Aliás, de dentro para fora agora. Então, você pode vir só com a fumacinha mesmo, não precisa colocar muita tinta. É sempre bem pouca tinta, você consegue dar esse efeito esfumaçado. E dá uma alisadinha na sua folha, deixar ela mais bonita. Lava o pincel e vai para a outra folha. Tinta de um lado só, do mesmo jeito. Segura o pincel, esse lado vai ficar mais escuro. Então, eu coloco o pincel e puxo e volto esfumaçando, olha. E também coloco um pouquinho de sombra aqui na parte da folha que está por baixo da flor. Aqui também, deixa assim um pouquinho mais escuro. Procure não deixar muito marcado. E como essa folha, ela está virada mais para cima, então eu vou sombrear um pouco mais o lado de baixo aqui, olha. O lado de baixo dela, dos dois lados, do risquinho. Lava o pincel, enxuga, volta, esfumaça mais um pouquinho. Tudo é capricho, tá certo? E venho com a tinta branca agora, de cima para baixo, fazendo dos dois lados, que ela está bem virada para cima. Puxa a tinta, viro a tinta
E dou aquelas puxadinhas virando para dentro. Faz uma curvinha assim com o pincel. Se quiser mais marcadinho, aperta e deixa a tinta. Só esfumaça para baixo. Mesma coisa do outro lado. Pego a tinta, agora eu vou virar para cá. Para fora, sempre encostando no risco. Olha. Dou uma arrastadinha, ó, aperto e arrasto o pincel e já vou puxando. Mesmo jeito aqui. Porque esta pétala está olhando para cima. Esta folha, quer dizer, está olhando para cima. É a pressa de pintar a flor. Tá me confundindo. Quiser um pouco mais marcadinho, vem aqui com branco e marca. Fiz isso em todas as folhas. Aqui também preenchi com verde folha e fiz a sombra com o verde musgo. Agora eu venho com um pouquinho do branco, apenas fazendo uma luzinha no meio. É uma coisa bem pequena, você pode estar usando o pincel número 6 ou número 8. Também cortado e lixado. Aqui ilumina só o lado de cima do botãozinho, deixando um efeito mais volumoso. Então, com a luz e a sombra, você consegue dar volume na sua pintura. Puxa o pincel e dá só uma esfumaçadinha. Aqui também. Pode deixar mais marcado ou não. E sempre enxugando o pincel e esfumaçando. Feito isso, você vem com o pincel de filete. Pegue o pincel de filete, pegue 2 pinceladinhas da tinta e uma pinceladinha de água, ó, bem pouquinha água, e dilui a sua tinta. Se precisar, você coloca mais uma pinceladinha de água, é só molhar a pontinha do pincel e vem aqui e dilui bem a tinta. Agora eu vou enxugar no meu pincel, deixar ele bem fininho. E venho com a tinta fazendo alguns detalhes na minha pintura, olha. Vem aqui, faz uma pontinha. Não faça um contorno completo, para não ficar no exagero. Quero que vocês vejam bem. Vem puxando, olha. Ver se vocês conseguem ver, ó. Posa o pincel e puxa. Vai pousando o pincel e puxando até onde precisar, ó. E com esse pincel você fará os detalhes dos capinhos fininhos. E também as pontinhas das folhas. E um contorno mais para o lado de baixo. Fazendo alguns efeitos na sua pintura. Com o pincel de filete. Para isso a tinta tem que estar bem diluída. Faça apenas alguns efeitos, inclusive nessas aqui.
Deixa a pontinha bem fininha, que fica bem bonita. Não contornem a folha toda. Apenas dei alguns detalhes, inclusive vai fazendo também umas nervurinhas aqui, olha. Bem delicado, só com a pontinha do pincel. Tente evitar os exageros. Umas coisinhas assim já dão bastante efeito. Agora vamos pintar as rosas. Esta será amarela. Com a tinta cerâmica, eu vou fazer as áreas de sombra da minha rosa. Com a tinta pura, eu pego um pouquinho da tinta, limpo o ladinho do pincel e viro para o lado onde eu vou preencher. Então, é o lado de dentro, onde vai a sementinha. Eu faço uma parte e esfumaço o restante. Com a mão bem leve, deixo esfumaçadinha essa parte. Em seguida, eu vou marcar as áreas de trás das pétalas e as partes de baixo aqui, inclusive aqui do cálice da rosa. Vou começar pelo cálice. Então, eu viro a tinta pro lado do risco e venho em seguida esfumaçando. Esfumaça para depois encontrar com a tinta amarela. Lá no risco está marcado as áreas onde você irá fazer a sombra. Está esfumaçado com grafite. Então, é sempre por debaixo de cada pétala e por detrás das que estão viradas para cima. Então, eu tenho que colocar uma sombrazinha aqui atrás de cada uma. Encontrou com essa. Sempre esfumaçando. Agora, irei misturar o amarelo ouro com o diluente e aplicar na rosa inteira. Então, é aquela mesma misturinha. 2 pinceladas do diluente vai dar mais ou menos 8 gotas
se você fizerem, pode contar as gotas. Então, 2 pinceladas da tinta amarelo ouro. Mistura bem misturadinho, para ficar bem diluída. Se você achar que ela ainda está meio grossa, coloque mais diluente ou uma pinceladinha de água. Tenha sempre o copo por perto, copo com água para lavar o pincel e também para umedecer o pincel. Feito isto, você preenche a rosa todinha agora. Não faz mal passar por cima do caramelo. Depois iremos reforçar a sombra até com um tom um pouco mais escuro, mas todas as tintas são transparentes, então elas não cobrem. Repare que elas não cobrem. E vamos preencher a rosa todinha agora. Você poderá fazer as áreas de sombra um pouco mais estreita. Fiz bem larga para que vocês visualizem bem. Então, preenchi toda a parte da sombra. Agora, com o marrom, eu irei acentuar algumas áreas de sombra. Não muito. Então, é só aquele pouquinho mesmo de tinta, pega bem pouquinho. Tira aqui o excesso no pratinho e vira a tinta para o lado onde você quer colocar a tinta. Então, eu vou dar uma profundidade aqui onde vai a semente. Aqui daremos uma profundidade. E agora, eu só irei reforçar algumas partes, bem pouca, bem fininha, justamente para dar profundidade na nossa pintura. Vai notar que as pétalas estão um pouco mais profundas nessa área. Então, é só um pouquinho mesmo da tinta. Algumas partes. Cuidado com as tintas escuras, tá ok? Porque a gente coloca a tinta, mas não consegue retirar. Então, eu vou colocar um pouco mais de sombra para este lado. Um pouquinho aqui para dar uma profundidade. Lavo o meu pincel lá no copo com água. E volto aqui esfumaçando. Novamente, não deixe marcas. Feito isso, agora é só botar a luz. Para fazer a luz, iremos usar a tinta branca com um pouquinho do amarelo ouro. Ou você pode estar usando também o amarelo canário. Também o amarelo bebê, você escolhe. Se a tinta amarela ainda estiver úmida, não precisa misturar. Você pega um pouquinho da tinta, pega de um lado só do pincel, limpa o outro lado e vai iluminar agora a sua rosa. Vou colocá-la numa posição boa para mim. E vem aqui iluminar. Vira a tinta sempre para o lado do risco. Desce. Enxuga o pincel e desce esfumaçando. Então, ela já mescla no amarelo. Então, não precisa misturar. Pego novamente a tinta, se quiser pode estar reforçando ou espera secar um pouco e reforça. Essa aqui é uma dobrinha. Vai até ali. Sempre enxugando o pincel quando for pegar a tinta novamente. Quando for esfumaçar.
Tire sempre o excesso para não dar errado. Aqui a mesma coisa, eu viro para cima, venho, viro e puxo. Pode puxar um pouquinho mais e esfumaça. De novo, puxo e esfumaço. De novo, viro para cima e venho aqui e faço essa. Dá uma puxadinha e esfumaça. Começa sempre lá do meio e puxa que fica mais fácil. Tinta virada para cima, puxa. As pétalas têm vários formatos, só não pode deixar ficar falhado de tinta, não fica bonito. E eu esfumaço a minha tinta. As outras partes do mesmo jeito. E depois de seco, como eu disse, poderemos estar retocando. Enxugo no paninho e esfumaço. Eu não fico virando o pincel. Se eu tô usando um canto, eu continuo com ele. E assim vai, por toda a rosa. Aqui nesta parte, puxo, puxo. Tinta virada pra cima, desce esfumaçando. Por isso, o pincel cortado e lixado, ele nos ajuda bastante, porque não tem o cantinho para atrapalhar. E vou esfumaçando. Pode dar uma descidinha, botando umas nervurinhas aqui. E vou fazer o restante. Nesta parte, procure não iluminar, põe só uma sujeirinha de tinta. Então, terminei a parte de iluminação dessa rosa. Vamos passar para outra rosa. Ela será uma rosa cor-de-rosa. Agora eu vou usar o púrpura para fazer as áreas de sombra desta rosa. Então, a mesma coisa que eu fiz nessa, eu farei nessa. Fazendo o lado de dentro, onde vai a sementinha. Esfumaçando. Sempre pego a tinta de um lado só do pincel e venho fazendo a minha sombra esfumaçando. Sempre encostando no risco e com isso vai eliminando o carbono ou então o grafite. Normalmente usamos carbono, né? Então todas as sombras por dentro, por detrás das pétalas, por detrás, por detrás, por detrás. Vai ficar por baixo dessa parte, que vai ser o lado de dentro da pétala.
Completo aqui meu cálice. Uma sombra bem estreitinha, tá? Pode usar o pincel número 10 ou 8. Pincel cortado e lixado. Sempre esfumaçando. Toda vez que você coloca a sombra primeiro, você não perde o risco. Nessa daqui não foi o cerâmica que eu usei para fazer a sombra, eu usei o caramelo. Uma ratazinha a ser corrigida. Eu não usei cerâmica, foi o caramelo. Aqui eu fiz uma dobrinha, então vamos esfumaçar circulando a dobrinha. Agora vamos misturar o rosa escuro com o diluente, 2 pinceladas, e vamos misturar bem misturadinho e preencher toda essa rosa. Estou usando o rosa escuro. A lista de materiais estará na descrição do vídeo. Então, o mesmo que eu fiz na rosa amarela, faremos agora na rosa rosa. Limpa bem o seu pincel, enxuga no paninho e vai pegando a tinta e colocando na área que você quiser fazer no tom de rosa. Sempre lembrando que não vai cobrir, depois nós iremos retocar. Pode preencher a sua rosa todinha, olha. A sombra ficará um pouco mais fraquinha, fica melhor assim. Mas se quiser, depois pode estar reforçando ela inteira ou apenas algumas partes. Borrou, não esquenta a cabeça. Passa um pouquinho acima e se foi muito, tire na hora com o pincel seco que ela sai. Nesse caso da pintura. Só limpar aqui e tirar aqui o excesso que tava ali. E vem preenchendo a sua flor. Terminando então de preencher a sua rosa com rosa escuro, nós iremos retocar a sombra. Deixa bem lisinha a pintura. Não estraga. Você passar o pincel em cima, desde que seja a mesma cor. Eu vou voltar com o púrpura. Vou reforçar algumas partes. Esfumaçando, encontrando com o rosa. Nota que já fica algumas partes mais escuras. Então, não coloque em todo lugar, tá? Deixa apenas aquela sombra fraquinha. Só reforça do ladinho onde ela está meio tombada, então algumas partes terá mais sombra do que outras. O lado de dentro aqui também. Estamos usando esse tom porque estamos usando o rosa escuro, tá certo? Então já aparece bastante já aqui, olha. Então não precisa muita coisa. Agora vamos iluminar usando
a cor branca, porque também irá mesclar. E fica bem mais fácil para fazer a iluminação. Vai ficar parecida com essa. Então, pega também a tinta de um lado só do pincel. E vou fazer a mesma coisa que fiz naquela. Vem aqui em cima, puxo, aperta e puxa. Enxuga o pincel e esfumaça. Vou reforçar um pouquinho. Encostando lá. E esfumaçando. Depois de seco, você vem e retoca, porque quando seca o tecido vai sugar a tinta, então vai ficar muito fraquinho. Aí você vem e reforça. Então você tem que pintar praticamente 2 vezes, para ficar uma pintura bonita e bem feita. Se tiver com excesso de tinta, lave o pincel, enxuga antes de esfumaçar. E vem puxando a tinta, sempre um lado de cima, eu venho virando ele para lá e para cá, para não levar muito branco para baixo, para não estragar a pintura. Se você fizer muito, depois você entra novamente com o rosa que você usou para preencher. E venho novamente, mais uma pétala, e mais uma. Enxugo e venho esfumaçando. Sempre. Você treine bastante que você vai conseguir fazer também. Depois com o pincel de filete você ainda pode vir aqui fazer alguns detalhes. Amassou. Nessa parte venho e viro pra lá. Sempre aperta pra tinta ficar no lugar certo. Enxugo e esfumaço. Como eu disse, pra tinta branca não descer muito, dá uma lavadinha no pincel, enxuga e volta esfumaçando. Novamente a câmera desligou sozinha e eu fiz toda essa parte. Então, agora que já está começando a secar, eu vou retocar aqui as partes brancas, deixando mais bonitinho a nossa pintura. Já começou a secar. Então eu venho reforçando o meu branco. Dá uma reforçadinha, tudo sem exagero. Sempre pegando a tinta e puxando, virando do lado do risco. E vem esfumaçando. Essa parte aqui, a mesma coisa. Vem puxando a tinta. Faz algumas marquinhas. Depois, se você achar que tem muito branco, ficou muito largo, sempre vai depender do pincel. Você volta com o rosa escuro, e pode estar retocando, tá? Sempre é bom retocar, porque a tinta, o tecido puxa a tinta e depois de seco, fica muito fraquinho. Então, volte com a tinta, pode ser pura agora, com a tinta rosa. Dê uma retocadinha. Tira um pouco desse excesso de branco.
Sempre agita a tinta, tá? Pra ela ficar bem misturadinha. E agora retocar. Retoca onde você achar necessário. Se tiver muito largo o seu branco, você vem e retoca. Suavemente. Algumas partes. Diminuindo assim a largura do branco. Então a pintura, para ficar bem feita, ela tem que ter esses retoques. Se tiver muita tinta, não esquece do paninho na mão para tirar o excesso da tinta do pincel. E venha e retoque. E com isso a pintura fica bem lisinha, bem feitinha. Sempre de pouquinho para não ter exagero. Só o cantinho do pincel, onde é mais estreitinho, olha. Eu coloco aqui a tinta, já vem esfumaçando, esfumaço aqui também. Para ficar uma pintura bem feitinha, tem que ter um trabalhinho a mais. Retocando toda a parte rosa, nós iremos também reforçar um pouco a sombra. Lavo o pincel. Nesta hora eu vou entrar com um pouquinho do vinho. Lá usamos o marrom para deixar algumas sombras mais profundas, para dar mais profundidade entre uma pétala e outra. Neste eu irei usar o vinho. Como eu falei, a cor escura, tenha sempre muito cuidado para não exagerar. Então, ele retocar algumas partes com o vinho, dando assim um pouco mais de profundidade, inclusive aqui dentro, onde vai a sementinha. Essas pétalas pequenininhas, não sei se gravou, porque o celular desligou sozinho. Você procura não fazer, não exagera. Eu só coloquei para vocês verem só. Então, por mim, eu teria deixado como estava. Reforçando algumas partes, olha. Não todas, como eu disse. Vou botar com mais um pouquinho de rosa aqui. Sempre suavizando, tá? Não deixa nada muito forte. Agora eu vou novamente com o branco. Continuar retocando. Às vezes a gente treme um pouquinho, mas não se preocupe não, que fica bom do mesmo jeito. Limpa o pincel e esfumaça novamente. Então você acaba pintando a sua rosa 2 vezes. Depois você vem com o pincel de filete, a tinta branca, essa hora não precisa diluir. Vem e faz alguns detalhezinhos, deixa ela meio tremidinha assim, olha. Ó. Se você vê que ficou muito, vem com o pincelzinho aqui e tira só um pouquinho do excesso aqui do lado de baixo. Só isso. Agora nós estamos reforçando o branco.
Aqui eu posso vir fazer aquele biquinho, deixar mais bonitinho. Olha. Então não coloque em todas as partes. Apenas algumas para dar um destaque. Aqui na pontinha. Faz alguns detalhes na sua flor. Sempre esfumaçando o lado de dentro. Procura ter um bom pincel. Como eu sempre digo, nada é por acaso. Então, para ficar bem bonita, você tem que ter esse capricho de estar retocando, de estar reforçando alguma parte. E assim a sua pintura vai ficando linda, maravilhosa, olha. Onde o outro pincel não alcançou, agora você alcança com o pincel de filetes. E vai fazendo detalhes. Aqui em cima. Deixa a sua flor bem bonita. E para fazer a semente agora, vamos usar o marrom, nesta aqui, marrom e amarelo, para fazer as sementinhas. Só fazer as pintinhas com pincel zero. Aqui estou usando o amarelo ouro. Algumas sementinhas e também posso usar o branco, que vai dar um pouquinho de brilho. Põe bem do ladinho das que já foram feitas, dando um pouquinho de brilho na semente. Do outro lado, como ela é amarela, faremos apenas as marrons e branca. Daqui a pouco, quando ela estiver seca, eu retoco e mostro para vocês como ficou. Até já, é num piscar de olhos. Aqui estão nossas rosas terminadas. Aí resolvi fazer ainda algumas gotinhas. Para a amarela eu usei o caramelo e o branco. Para a rosa, cor de rosa, eu usei o vinho e o branco. E para as folhas, o oliva e o branco. Vamos fazer aqui uma gotinha, pode pegar a tinta pura.
Pega a tinta pura e vem e faz uma bolinha do tamanho que você quer a gotinha. Feita a bolinha, você esfumaça com o vinho de cima para baixo. Bem levinha, a mão bem levinha. E esfumaça também o lado de baixo da gotinha. Feito isso, você vem com a tinta branca. Não esqueça de usar o pincel de filete. Aquele pelinho que todo mundo quer cortar, não corte, essa hora é importante. Venha e faça um tracinho bem suave. Tira o excesso da tinta, esfumaça de baixo para cima, levemente. Se você achar que ficou muito escura, entra novamente com um pouquinho do rosa escuro, que nós usamos para fazer a cor da flor. E esfumaça por aqui. Retoco aqui o escuro, sempre limpando o pincel para ficar só a sujeirinha, bem clarinho, bem transparente. Feito isso, eu retoco aqui o branquinho, dou uma acentuada. E em seguida é só colocar o brilhinho na parte de cima. Está pronta a nossa pintura. Nossas rosas ficaram lindas, maravilhosas. Quem quiser fazer mais gotinhas, fique à vontade. Até a nossa próxima aula, nosso próximo vídeo. Tchau!